Olá, viva! Seja bem-vindo a mais um Bíblia Fala. Estamos cá todos os dias, de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, de manhã e depois em repetição da parte da tarde, aqui na RCS, mas também no nosso Facebook, em facebook.com/RádioRCS e também no optv.pt. São três meios de comunicação que você pode usar para poder ouvir e ver o Bíblia Fala. Como temos dito todos os dias, estamos a falar sobre a terceira pessoa de Deus, alguém extremamente importante. E ontem nós tivemos a oportunidade de ver que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Não podemos ter dúvidas nenhumas e a Bíblia leva-nos a aceitar isso. Deseja que nós aceitemos isso. E, portanto, nós podemos ver que o Espírito Santo tem esta característica e tem muitas outras que nós vamos procurar diariamente aprofundá-las aqui dentro do tempo que temos. Por isso, Pedro, esta conclusão nós tirámos-la ontem, que realmente o Espírito Santo é uma pessoa, tem identidade própria, portanto ninguém pode negar isso, mas hoje eu gostava que nós pudéssemos de alguma forma falar um pouco sobre que tipo de pessoa é que nós estamos a falar. E talvez dava aqui um exemplo. Será que, por exemplo, é uma pessoa, mas é um ser criado, como os anjos, por exemplo? Pois esta é a pergunta, talvez para quem está mais familiarizado com a Bíblia, pode parecer assim uma pergunta um pouco inocente. Claro. Logicamente, tu não a fazes aqui de uma forma ingênua e inocente, mas eu considero que é interessante analisar a questão desse ponto de vista para que possamos dar aqui os passos necessários, e isso também nos permite abrir mais o horizonte bíblico, portanto, ler mais textos para poder chegar a esta conclusão. Os vários textos que lemos ontem colocavam o Espírito Santo claramente ao nível de uma pessoa. Por isso, o seu nome ou a sua identidade aparece ao lado de outros seres, como o próprio Satanás, como vimos, ou com os discípulos, nós e o Espírito Santo. Representando Deus. Representando Deus. A partir de alguns dos textos que aqui vimos ontem, poderíamos dizer assim, bom, não está aqui a dizer claramente que era Deus. De facto, alguns não diziam. Colocavam, era claramente o Espírito na posição de uma pessoa, um ser com identidade, com inteligência, com sentimentos. Mas agora vamos ler outros textos, portanto, que se vêm juntar a esses, numa grande diversidade de textos, que vão revelar-nos, se quisermos, numa segunda dimensão, que o Espírito Santo tem essa identidade, é uma pessoa, mas essa identidade é divina. Portanto, ele não está ao nível de um anjo ou de um outro qualquer ser especial, mas que tenha sido emanado de Deus. É o próprio Deus que é Pai, Filho e Espírito, e, portanto, o Espírito é Deus nessa manifestação e revelação única a que a Bíblia designa como Espírito Santo. Quais foram esses textos que tu escolheste? Então, vamos rapidamente lê-los, ok? E o tempo não nos permite fazer muitos comentários. Eu vou ler, em primeiro lugar, 1 de Coríntios, ok? A carta do apóstolo Paulo. Vamos ler o capítulo 2 e o versículo 10, que diz o seguinte. Deus revelou-nos essas coisas pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O texto diz claramente que Deus revela-nos em antemão. O apóstolo Paulo estava a falar daquelas coisas que ele diz que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Portanto, são coisas que estão... O homem ainda não chegou... Para além de nós. Não? Estão para além daquilo que vivemos neste momento, mas o Espírito de Deus, esse é que nos revelou. E revelou porquê? Porque ele os conhece, porque ele está nessa dimensão. Quando nós lemos em Lucas, por exemplo, no capítulo 1, e vamos agora ao ministério de Jesus, capítulo 1 e no versículo 35, a propósito da revelação que foi feita a Maria, que ela daria à luz o Filho de Deus, foi-lhe dito, versículo 35, que o anjo respondeu-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Nota. O ser que ia nascer ia ser chamado Filho de Deus. E na revelação, o que permitiria a Maria ter esse filho foi o facto dela ser cheia, de receber o Espírito Santo. Em certo sentido, pode parecer quase em termos linguísticos, parece uma curiosidade, mas o Espírito Santo, em certo sentido, é que foi o pai de Jesus. Claro. No sentido em que Maria foi o veículo humano e foi a unção, a presença, a ação do Espírito Santo é que permitiu que ela tivesse um filho de maneira sobrenatural. Ora, se esse filho ia ser filho de Deus e se o Espírito Santo é que lhe foi concedido, pois o Espírito Santo é Deus, por isso é que lhe pôde conceber, operar este milagre, esta ação
totalmente sobrenatural de ter um filho. Claro. E é interessante ver que nas passagens que lemos ontem, por exemplo, dizia, e o Espírito Santo disse, falou. E aqui vemos que foi o anjo de Deus, não é o Espírito Santo Aqui foi que o anjo que falou, apareceu e ela que disse, o Espírito vem. virá. Okay? E quando o Espírito vier sobre ti, receberás o Espírito Santo e essa virtude, esse poder, vai permitir-te ser mãe do Filho de Deus. Okay? Colocando claramente nessa identidade de pessoa divina. Por isso é que a influência que ele ia ter sobre a Maria daria uma pessoa divina. Claro. Ele não podia ser de outra natureza. Exatamente. É como se este texto nos referisse o género de Jesus Cristo, Deus, através do género daquele que o gerou. Por isso é que o Jesus seu espírito. tinha duas naturezas, podíamos dizer assim. No fundo, A divina e a porque ele natural. era filho do homem, neste caso da mulher Maria, e era filho de Deus. Mas quem o gerou foi o Espírito Santo. Que é o mesmo que dizer foi Deus que o gerou. Esta é que é a redundância bíblica, que não é uma redundância. Só se explica porque Deus é Pai, Filho e Espírito. Senão seria redundante dizer o Espírito Santo é que a gerou, ele foi o Filho de Deus, se houvesse apenas Deus na pessoa, se quisermos, do Pai. Ou outro nome que lhe dessemos, Jeová, se quisermos, para retirar esta leitura Pai, que já implica alguma coisa mais. Quando dizemos Pai, já implica que há um Filho. Não é? Mas eu ainda gostava que lêssemos Romanos no capítulo 8. Okay? E aqui, portanto, isto para dizer que estamos a falar, portanto, aqui de obras divinas. Exato. E quando lemos em Romanos no capítulo 8, o versículo é o 11, okay? E é-nos dito isto claramente. A propósito de Cristo. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Segundo o apóstolo Paulo, a pessoa do Espírito está associada, por um lado, à ressurreição de Cristo. Ele esteve presente na ressurreição de Cristo. E atuou. Atuou na ressurreição de Cristo, mas agora é esse mesmo Espírito que vai fazer o quê? Que vai vivificar os nossos corpos mortais. Ou seja, será ele que também colaborará, digamos assim, na volta de Jesus? Nesse ato de vivificação do corpo. Que, claro, neste contexto, o apóstolo Paulo fala sobretudo daquilo que é a vida nesta terra, a vida através do Espírito. Claro. Mas ele revela que essa vida através do Espírito, ela é poderosa, essa vida, porque ela teve o poder de ressuscitar Cristo e, portanto, quanto mais não tem o poder de nos fazer andar, se quisermos, em novidade de vida, por assim dizer. E aqui até vai até ao ponto máximo, não é? Tem a capacidade de nos ressuscitar também a nós. E vai-nos ressuscitar a nós também, quando formos depois revestidos dessa incorruptibilidade. E finalmente, vamos ler em 2 de Coríntios, ok? No capítulo 3 e no versículo 17. Ok? E aqui o texto diz o seguinte. Perdão que eu talvez esteja aqui a cometer um erro. 2 de Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, exatamente. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esta expressão é muito importante porque quando dizemos o Senhor, a palavra grega que está aqui a ser usada é kurios, que é uma expressão usada precisamente para se referir a Deus, okay? No contexto de linguagem bíblica, portanto, é no sentido o soberano, portanto, o Senhor é um termo para Deus e esse termo é aplicado aqui diretamente ao Espírito. Portanto, ele pode ser lido, portanto, nos dois sentidos. O Senhor é o Espírito ou o Espírito é o Senhor. E neste sentido, o que o apóstolo Paulo revela é que o Espírito de Deus está. Onde ele está, há liberdade. Portanto, o que é que estes vários textos que aqui acabamos de ler nos ajudam a compreender de uma forma clara? Que quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo enquanto pessoa e ser, a toda a sua ação, essa ação é de natureza e de essência divina. Por isso é que o Espírito Santo transforma, reforma, por isso é que ele ressuscita, por isso é que ele inspira, por isso é que a sua ação na vida das pessoas é uma ação sobrenatural. Ou seja, ele realiza as tarefas que a Bíblia atribui a Deus. Essas tarefas de Deus são, particularmente no contexto do Novo Testamento, atribuídas ao Espírito Santo, porque não podemos esquecer que o Novo Testamento é que nos traz uma revelação mais ampla e profunda, não que ele não estivesse no Antigo Testamento, porque está presente, a própria expressão Espírito de Deus e Espírito Santo está presente de diversas maneiras. O profeta, o salmista Davi chega a dizer, não retires de mim o teu Espírito Santo. No entanto,
a compreensão de quem é e da sua ação, o Espírito Santo, é amplificada de maneira incrível no Novo Testamento, ajuda-nos a compreender claramente que falamos de uma identidade pessoal e que essa identidade é divina. Ficam aqui estas precisões, digamos assim, estas certezas quanto à presença do Espírito de Deus em nós, o papel que Ele desenvolve e quem Ele é, efetivamente. E já sabe que pode ter a certeza que Deus é o Espírito e onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E a Bíblia também diz que o melhor lugar, ou o lugar mais desejado para que o Espírito esteja, segundo Deus, é no nosso coração. Por isso, se quer ter liberdade no seu coração, escolha a presença do Espírito de Deus para viver a seu lado. Tenha um ótimo dia, nós voltamos amanhã.